Bom, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu uma entrevista coletiva na Casa Branca. Ele revelou detalhes, melhor, do impasse que teve com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em relação à deportação de imigrantes ilegais e mandou um recado a quem mais tentar desafiá-lo. You probably read about Colombia 2 days ago. They said, no, we're not taking them. I said, we're going to take them. You're going to take them. You're going to like it, too. You're going to take them. I said, could you imagine you're a pilot on the plane and you have your co-pilot and you're sitting there and you have 150 people, no shackles, and they like to murder people? This would not be a good flight. So Colombia apologized to us profusely within an hour based on something I said, meaning you're going to pay tariffs like nobody's ever paid tariffs before. I appreciated they took back that tough talk, but we may have tough talk from others, but it's not going to mean anything. They're going to all take them back, and they're going to like it too. They're going to like it. They're going to take it back, and they're going to like it. Bom, desde a posse do republicano, no dia 20 de janeiro, a entrada de imigrantes ilegais através do México diminuiu drasticamente. Um gráfico publicado pelo próprio presidente mostram que os dados apresentam, aliás, uma redução de 93% no fluxo migratório na região. A gente exibe aqui na tela, para quem nos acompanha, a redução no número de imigrantes ilegais via México, Ana. E só para a gente registrar, abrimos o programa de hoje destacando o artigo de capa de José Roberto Guzzo, da nossa edição digital, que fala muito também sobre como a imprensa, no geral, a velha imprensa, enfim, abordou a deportação de imigrantes ilegais brasileiros. Está aí a capa para quem nos acompanha, essa edição da Revista Oeste. Ana. Paula, um texto, artigo maravilhoso do mestre Guzzo. E o que nós temos visto, pelo menos aqui nos Estados Unidos, quando as pessoas são questionadas sobre essa deportação em massa da agenda de campanha de Donald Trump, que já entrou em vigor assim na primeira semana, as pessoas estão felizes porque as pessoas querem isso. O ponto número 1 de todos os assuntos relacionados à eleição, o que as pesquisas pós-eleição apontaram, é que o primeiro ponto, logo depois da economia, que uniu democratas insatisfeitos, eleitores democratas insatisfeitos, moderados, independentes, negros, latinos. O segundo ponto da eleição, primeiro foi a economia, em frangalhos, mas o segundo ponto foi a questão imigratória ilegal. A política de fronteiras abertas de Joe Biden prejudicou muito os americanos pobres de classe baixa. Os recursos federais que foram destinados para imigrantes ilegais e não para as classes mais necessitadas de americanos, de imigrantes legalizados no país, negros, latinos, enfim. E isso acabou contribuindo para essa colisão histórica que nós vimos. Paula, outra coisa curiosa que está acontecendo aqui, essa semana, vários vídeos da imprensa mostraram, até da imprensa mais alinhada com o Partido Democrata, por incrível que pareça, mostraram que alguns ilegais aqui nos Estados Unidos, eles estão voltando para os seus países por conta própria. Eles entenderam que em algum momento, eles serão deportados. Muitos questionam, mas e aquele imigrante ilegal que está no país há 5 anos, há 10 anos? Veja bem, entrar ilegalmente nos Estados Unidos é um crime federal, ou seja, você está cometendo um crime. Se você está aqui há 5, 10 anos, você teve esse tempo todo para trocar o status de imigração, de visto de estudante ou visto de turista, a outros vistos que você gostaria de ter aqui, de trabalho, enfim, as pessoas tiveram esse tempo todo para trocar os status. E outra coisa que está acontecendo aqui, Paula, que é um dado curioso também,
é que aqueles imigrantes legais que estão aqui, que pagam seus impostos em dia, que têm o seu trabalho, etc., que porventura receberam imigrantes parentes que ficaram de maneira ilegal nos últimos 4 anos, essas pessoas estão pedindo para que esses parentes ilegais voltem para os seus países e façam as aplicações devidas para os vistos que eles querem ter de entrada aqui nos Estados Unidos. E o Border Czar, né, o chefe da fronteira, Tom Homan, a imprensa tenta de qualquer maneira as perguntas que tem pegadinha, mas o senhor não acha que os direitos humanos, e ele fala, não, é crime federal. Não, é crime federal. Não, mas os criminosos não são, eles são diferentes dos cidadãos comuns, ele fala, cometeu crime da mesma maneira. Ou seja, é a agenda de campanha sendo implementada nas primeiras semanas e o povo americano, de maneira geral, o povo americano e todos aqueles imigrantes legalizados no país estão aplaudindo, porque no final dessa cadeia, o dinheiro do pagador de impostos vai ser usado para a sociedade americana que paga os seus impostos em dia.